Soberba do teu coração te enganar e o teu coração se elevar. Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor, de lá te derribarei. Se a soberba do teu coração te enganar e o teu coração se elevar, se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor, de lá te derribarei. Autoadmiração, falsidade, desobediência e dúvida. Rejeitem estas coisas, irmãos, intensifiquem a consagração. Rejeitem estas coisas, irmãos, intensifiquem a consagração. A natureza velha e caída não reina, livre-se dela. A natureza velha e caída não reina, livre-se dela. Pelo poder que há no sangue do Cordeiro, desfaz alianças e vínculos que fiz. Inconsciente ou consciente, aos pés de teu sangue, livra-me da síndrome de Lúcifer. Livra a tua igreja da síndrome de Lúcifer. Se a soberba do teu coração te enganar e o teu coração se elevar, se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor, de lá te derribarei. Autoadmiração, falsidade, desobediência e dúvida. Rejeitem estas coisas, irmãos, intensifiquem a consagração. Rejeitem estas coisas, irmãos, intensifiquem a consagração. A natureza velha e caída não reina, livre-se dela. A natureza velha e caída não reina, livre-se dela. A natureza velha e caída não reina, livre-se dela. A natureza velha e caída não reina, livre-se dela. Pelo poder que há no sangue do Cordeiro, desfaz alianças e vínculo que fiz. Inconsciente ou consciente, aos pés de teu sangue, livra-me da síndrome de Lúcifer. Livra-nos, Senhor, da síndrome de Lúcifer. Pelo poder que há no sangue do Cordeiro, desfaz alianças e vínculos que fiz. Inconsciente ou consciente, aos pés de teu sangue, livra-me da síndrome de Lúcifer. Livra a tua igreja da síndrome de Lúcifer. Você acompanha agora pela Rádio Menorá, programa A Hora da Primícia. Programa A Hora da Primícia. Programação que contagia. Primeiro lugar no seu coração. O ouvinte em primeiro lugar.
Bom dia. E aí, Dani, tudo certo? Bom dia, Magno. Bom dia, Milena. Bom dia a todos que estão conectados no programa Hora da Primícia. Hoje eu não tô com sono, mas eu tô com frio. É mesmo? Milena, o bom dia não te assusta mais? Mais ou menos. Bom dia, Magno, Dani. Bom dia quem nos ouve. Isso é pra acordar. Hoje eu acordei às 3 da manhã e não dormi mais. Os madrugadores aí do reino, é isso aí, né? E hoje terçou, Dani. Terçou. O que tem hoje, Milena? Hoje é um dia importante. Deus vai curar a gente mais um pouquinho. Em nome de Jesus, né? Temos a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, e do presbítero de Laguna, Carlos Remon. Acertei? Remor. Obrigada. É isso aí, é o Carlos, nosso companheiro aí. De batalha. E o tema de hoje é rejeição e seus subprodutos. E eu queria pedir para quem está nos ouvindo para já botar aí no chat, aí nos comentários, o que tu entende que é rejeição? Porque eu creio que nessa hora todo mundo pode ser edificado e Deus ainda pode abrir muito mais a tenda do nosso entendimento. Um dia no encontro, Deus falou comigo e disse assim: eu preciso te usar, mas tu tem que se curar da rejeição. Barbaridade, né? Então Deus não consegue nos usar. Mais ou menos assim? É que tem um usurpador ali tomando o lugar de Deus e a gente não é livre para o Espírito, a gente não está sensível porque tem alguém ali no trono, sentado na nossa alma, governando as nossas emoções. A gente veio do micro-regional agora, onde Deus trouxe também que a rejeição, ela nada mais é do que a sanguessuga do me dá. Então é o querer se suprir a qualquer custo. Vamos fazer que nem o Samuel, puxar da espada, ou daquela mulher lá que enfiou a estaca na cabeça do cara. Deu. Sem dó nem piedade. Dani, quem é os corajosos, os madrugadores que estão com nós aí? Então, os recadinhos através do Facebook. Fran Silveira e o Lucas da cidade de Canoas, conectados. Aita Santos, lá de Santo Antônio de Jesus, Bahia. Nadir Friedrich, Porto Veracruz. Quem sabe quem é Nadir Friedrich? Até eu já acho minha sogrinha hoje. Anderson Dalmolin de Caxias do Sul, conectada. Elizabeth Sônego de Criciúma. Agatha Steiner de Turvo, Santa Catarina. O Anderson informando clima, tempo, Caxias, 9 graus. Tá baixando o clima lá. Litoral tá 15, então ainda aqui tá calor. Tá mas frio, mas tem um vento que engana. Tem vento frio. Que engana essa tem temperatura. frio, mas tá quente. Quer dizer, não tá tão frio, né? Cristiano de Paraíso do Sul, Pati Severo, Berlim Marcos Filipim, da cidade de Maravilha, Valério da Rosa de São Léo. Lembra do Valério, Magno? Não. Um amigo que eu conheci lá na adolescência, que veio na igreja de Torres um dia, eu nem lembrava mais do Valério. Tô ligado. Um abraço aí, Valério. Isso aí congrega. Os cabelos brancos não me permitem mais muitas lembranças. Que Deus abençoe aí, faça o Valério se firmar na palavra do Senhor, né? Marcos Benites de Palhoça, Santa Catarina. Lucilane Oliveira de Santo Antônio de Jesus, Bahia. Marta Almeida de Santo Ângelo. Santo Ângelo. E tem um irmão aqui, Magno, desejando um bom da dia. Espanha, se eu não me engano, alguma coisa assim. Cláudia Marques. Cláudia Marques. É, isso aí. Luzia Costa de Santo Antônio de Jesus. Bom dia. Inês Zangali e a Josiverpe de Agudo. E depois a gente sauda o restante dos hermanos, e agora nós vamos para o show do intervalo com os investidores do reino. Senhor, me livra das palavras que não edificam. O que guarda a língua, guarda sua alma das angústias. Restaurante da Janete. Almoço de terça a domingo, finais de semana parrilha com acompanhamentos. A partir das 15 horas, mesa de chá e bolos, com ampla área externa, espaço kids, pet, mesa de jogos e muito mais. Avenida 4 de Maio, 3260, em Glorinha, Rio Grande do Sul. Acesso pelo quilômetro 53, na Freeway. Fone 519-9148-5160. Siga nas redes sociais. Restaurante da Janete, porque cozinhar é uma forma de amar.
Beleza, pureza, brilho, cor. Leve o que há de mais precioso na natureza para a sua vida. DMS Pedras. Colares, pulseiras, relógios, fontes, luminárias, acessórios para a cozinha e as mais lindas árvores em pedra. Venha nos visitar ou solicite nosso catálogo. Avenida Pio 12, 2096, Sala 3, Salto do Jacuí. Fone 55-999-359562. DMS Pedras. A sua pedra preciosa você encontra aqui. O que você tem pedido a Deus? Você conhece o grande poder da oração? Judá Livros tem apostilas de orações doutrinárias que vão te ajudar nessa caminhada de transformação. Temos também bíblias e livros com temas de autoajuda a profundos estudos espirituais. Entre em contato e conheça nossos produtos. Fone 51996962678. Enviamos para todo o Brasil. Judá Livros, levando o poder de Deus para você. Peças e acessórios para motocicletas de todas as marcas, com o melhor atendimento, é na Indy Motopeças. Faça-nos uma visita. Rua Olavo Bilac, número 24, em Caxias do Sul. Fone 54981161776. Acesse o site motoindy.com.br. Indy Motopeças, o melhor para você e sua moto. Ana Paula da Silveira, revisora e corretora textual. Serviço personalizado de acordo com a sua necessidade. Revisão ortográfica e gramatical, reescrita de trechos para eliminar plágio. Acompanhamento do começo ao fim do seu TCC. Revisão de traduções, livros e materiais produzidos por editoras, revistas e jornais. WhatsApp 49984055831. Ana Paula da Silveira. Confiança, eficácia e credibilidade. Procurando qualidade, ótimo atendimento e o melhor preço? O Mercado e Açougue BM é o endereço certo. Carne fresquinha, pão quentinho e tudo o que você precisa para fazer seu rancho. E ainda, com entrega grátis. Siga-nos nas redes sociais e acompanhe as promoções. Fone 54991194543. Rua Portugal, número 234, bairro Eugênio Ferreira, em Canela. Mercado e Açougue BM, sua melhor escolha. Mercado BM. Você já pensou em quanto tempo da sua vida você passa dormindo? 8 horas por dia, 10 dias no mês, 4 meses por ano. Uma boa noite de sono gera conforto, bem-estar e aumenta a imunidade do seu organismo. Invista em um dos seus maiores patrimônios, sua saúde. Conheça a linha de produtos Fidelidade Colchões. Agende sua visita 549-9963-0808. Venha trabalhar conosco. Fidelidade Colchões, sua distribuidora Eco7. O Moinho e Comércio de Farelo Verpe fornece ingredientes de qualidade para sua ração com derivados do arroz, ainda com ingredientes necessários para o desenvolvimento do seu animal. Fone 55999782648. Moinho e Comércio de Farelo Verpe. Ração com matéria-prima de qualidade. Vai trocar de carro? Agora Placas Automotivas em Cachoeira do Sul e região tem endereço certo. Rua Maria do Carmo, número 20, Sala 2. Friedrich, estampadora de placas. Fone 51-3722-1898. Não esqueça, é na Friedrich, estampadora de placas. Assim diz o Senhor dos exércitos, fui buscado pelos que se sentiam rejeitados, fui achado por aqueles que não me buscavam, fui achado por aqueles que não me buscavam. Assim diz o Senhor dos exércitos, fui buscado pelos que se sentiam rejeitados, fui achado por aqueles que não me buscavam, fui achado por aqueles que não me buscavam. Pois estendi as mãos todos os dias
rebelde que andava por maus caminhos, seguindo apenas seus planos pessoais. Um povo que me provoca descaradamente, continuamente. Queimam incensos aos seus ídolos e comem coisas. Editora Vento Sul, o melhor de Deus pra você. Editora Vento Sul, levando vida pra você. Você está ouvindo Hora da Primícia, pela Rádio Menorá. Aumente o volume. 24 horas com você. Show de rádio. Compartilhar com o ministro da Palavra. É isso aí, galerinha. Então hoje é dia de compartilhar aí com o ministro da Palavra. Hoje o tema rejeição, Milena. E seus subprodutos. Ah, tem alguns ainda É aliados. como se fosse a mãe e os filhinhos, né? Misericórdia, né? Vamos puxar da espada hoje, ó. Sai daqui curado. Não, a Dani, a estaca e o martelo, né, Dani? E acabar com esse problema aí. É isso aí, galera. Então hoje temos a participação do ministro, né? A rejeição e seus subprodutos é o tema do dia de hoje. Nessa terça-feira, dia 8 de agosto, uma manhã geladinha aqui no sul, né? Ontem estava calor, hoje veio frio, mas estamos no inverno, né? Então faz parte. Eu vou pedir para a Dani colocar aí os convidados na telinha. Hoje também teremos, além do ministro da Palavra, Carlos Remor, nosso companheiro aí de batalha diária aí, da cidade de Laguna, o prefeito espiritual de Laguna. Ministro, bom dia, mais um programa pela misericórdia do Senhor aí. Bom dia, Magno, bom dia a todos aí da equipe, né, daí do programa, bom dia a nossa audiência dessa manhã gelada realmente. Os madrugadores. Que Deus hoje esteja aí nos inspirando, assim, para a gente contribuir para uma libertação desse problema que assola todos os corações dos crentes, né? Isso aí. Carlos, bom dia, meu irmão. Bom dia, bancada, bom dia, ministro, bom dia a todos que estão acompanhando, então, a programação. Ficamos muito contentes. Espalha aí, manda o link pro pessoal aí, para quem tu conhece, para quem tu não conhece, manda pro vizinho, manda para todo mundo aí, tá? Para estar participando, porque realmente é um tema extremamente importante e quem não tem, né? Bem? É isso aí, vamos, quem está nos ouvindo ligadinho na programação, vamos praticar aí, né, o ID, vamos compartilhar então esse link aí para mais pessoas. Milena, nos traz aí o que o senhor preparou para hoje. Nesse final de semana Deus falou assim que Deus permite que sintamos rejeição, assim entendemos como Deus se sente quando rejeitamos, né? O Senhor trouxe essa frase para nós. Ali no Salmo 19, verso 7, diz que a lei do Senhor ela é perfeita e restaura a alma. Como a gente precisa gastar tempo com esses versículos e meditar naquilo que pode trazer cura e esperança para a gente. E no culto aqui da nossa cidade, no domingo, Deus também trouxe que rejeição é sinônimo de inveja. Então, olha quanto subproduto, quanto significado para aquilo que a gente sente. E essa madrugada eu acordei bem cedo e fui para a TV Menorá de novo e Deus trouxe uma frase que diz assim, ó: sentimento de abandono daquele que nos criou e nos abandonou.
Então agora eu odeio e eu quero destruir tudo aquilo que ele construiu. Esse é o sentimento da rejeição. Normalmente quem sente rejeição está se sentindo abandonado, preterido, deixado para trás, deixado para depois. E quanto menos a gente medita, quanto menos Cristo tem dentro da gente, mais esse sentimento, é aquela coisa do inversamente proporcional, mais ele brota. Ministro, a gente já sabe a raiz disso, né? Quem é o pai da rejeição, quem é o pai desses sentimentos todos. Mas até hoje, olha quantos anos de palavra e esse sentimento ainda está ali, ó, vivinho, firme e forte dentro da gente. Como é que é isso? É verdade. Nós temos que lembrar de uma coisa importante, do porquê que é a origem das coisas, né? Dois fatores. A rebelião do querubim, que hoje é Satanás, que Deus decretou a sua condenação eterna. Então, ele que era um querubim ungido, né, como descreve Isaías 14, Ezequiel 28, ele era uma pessoa muito considerada por Deus, uma pessoa importante nos céus, na esfera espiritual. De repente, ele recebe o amor de Deus e daqui a pouco ele fica completamente rejeitado por Deus. Você imagina o impacto? Ele foi uma criatura de Deus, muito amado por Deus, e de repente Deus diz, não te quero mais aqui por causa dos teus erros. Então, no mundo espiritual, quando alguém perde o fogo, um fogo saiu do meio de ti, né? Então, quando sai a natureza divina de dentro de um ser, aquele ser fica o inverso de Deus. Então, anti-Deus, ele ficou Satanás. Porque a vida dele não tinha mais amor, não tinha mais comunhão, né? Ele não tem isso, não adianta exigir, porque ele não tem isso. Ele só tem ódio, ele só tem ira, ele só tem revolta, ele sente muita rejeição, porque até hoje ele sente falta de Deus. E a rejeição é a falta de Deus, né? Ele tenta achar Deus que eu fazia feliz e não acha mais. Em coisas e pessoas também, né, ministro? Coisas, pessoas e tudo. O que aconteceu? Deus precipitou legalmente ele tinha direito de ser precipitado por terra pela legislação espiritual divina, e aqui então ele ficou sendo um risco, um perigo, né? Mas o propósito de Deus era julgar ele na terra por meio do crescimento de vida dos filhos que Deus estava criando. E isso não ocorreu porque ele seduziu os filhos de Deus a transgredirem como ele transgrediu. Então, uma tragédia ocorreu, mas também ocorreu o fim dele. A gente tem que entender isso. Ele entrou para dentro do homem, governou o homem e passou a viver através do homem. E aí, então, tudo que ele sente somatizou na nossa vida. Com limites de Deus. Deus não deixa ir ao extremo, é verdade. Porque se Deus deixar Satanás nos levar ao extremo, a gente fica que nem um demônio. Igual. Um anjo caído. Então, o que Deus fez? Deus botou para a carne do homem os ferozes, os mortíferos, né? Prendeu nos abismos, prendeu na nossa carne e só libera alguns que não são tão destrutivos, né? Que não são tão violentos, né? Então, quando Jesus veio, e lá em Gênesis já houve a profecia, lá em Gênesis 3, Deus disse, eu vou acabar com a rejeição. Porque da mulher, do descendente da mulher vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça e eu vou libertar o povo do DNA do ódio.
Então, essa natureza vai sair de nós, como está saindo paulatinamente, está saindo essa natureza da nossa vida. A cada dia você fica mais manso, mais humilde, mais espiritual, mais dependente de Deus, à medida que você vai se negando, né? Porque para se negar precisa conhecer a verdade. Ninguém se nega se não conhece a verdade. Então, nós estamos conhecendo a verdade e a gente está se negando e vai se libertar, vai chegar num ponto que a gente vai se libertar completamente, porque essa natureza vai ser subjugada pela habitação do Espírito em nós e não somente por nós. É um processo, né, ministro? Como diz ali, quem crer e for batizado será salvo. Deus está falando de processos, né? E hoje a gente está em franco processo de libertação, porque quando se fala em síndrome de Lúcifer, às vezes eu fui aprender há pouco tempo que síndrome é conjunto de sinais. Então são vários sinais, são vários sintomas. Quando a gente fala de rejeição e seus subprodutos, a gente está falando daquilo que é raiz, mas também as suas manifestações, inclusive no nosso cotidiano ali. Perfeito. Não, você acha isso no livro de Gálatas. Quais são as características da vida e quais são as características da carne. Então ali Deus cita nas características da vida 9 elementos, 9 virtudes, parece. E na carne também, citam umas 15, eu acho ali. Mais, daí bem mais. E coisas semelhantes. E coisas semelhantes. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem uma ilusão aqui na igreja de que eu vou superar essa natureza e eu vou vencer essa natureza e vou me libertar dela. O alto porque com U, né? Não o alto com L, né? É o autoaperfeiçoamento. É o que a igreja está fazendo, frustrantemente, mas está fazendo ainda. Nós queremos, assim, sempre dar uma melhorada, em vez de assumir e ver que a natureza está ali, ela flui, ela acontece fora dos padrões de Deus, às vezes, e a gente não consegue conter, e Deus sabe, eu sei, o diabo sabe, todo mundo sabe, né? Que eu não consigo me manter dentro do padrão de santidade de Deus. E peco todos os dias. Então, quem não reconhecer isso não vai se libertar. Quem não vê que isso é uma realidade nele, não vai se libertar, porque o primeiro passo para uma libertação é você saber que está afetado, né? Então, se a gente levantar a cabeça e dizer que é santo, é a nossa ruína. Não vamos para as bodas. O princípio do fim. Eu não sei se vai dar tempo, né? 6h23, mas como nós, né, somos assim muito enganados, sabemos que sofremos de rejeição ou todos sofremos de rejeição? Não, todos que têm o domínio da carne ainda estão sob um jugo tremendo da rejeição. Todos. Todos temos que nos curar, então, desse mal. Umas mais acentuadas. Mesmo aquelas pessoas que já estão sob o governo do Espírito ainda sente. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, está escrito, né? Todos. E isso só será extinto verdadeiramente quando a gente tem óbito ou quando é arrebatado pelo Senhor. Não, antes não. Amém. Estamos chegando quase 6h25 aí no momento dos investidores, né? Um dia eu estava no encontro em Caxias e eu escutei nitidamente do Senhor, né, que eu precisava ler o Rejeição, Dor Curável, né, para o Senhor poder usar. Mas uma pessoa mesmo em rejeição, ela pode ser usada por Deus? Com certeza. A prova é que nós estamos aqui. Amém. Amém. Isso aí. Não, com certeza. E Deus usa por misericórdia, né, Madre? Deus usa por misericórdia, porque se vai esperar nós sermos perfeitos, Ele nunca vai nos usar. Ufa. Esse dia ia chegar. Ministro, nós estamos chegando, o Carlos deve ter muitas anotações aí, mas nós vamos para um momento muito especial aí, que é os investidores, e já voltamos.
blocos de qualidade. Estrada Concretos, com tecnologia de última geração e laboratório próprio, que dá a certeza da eficiência de seus produtos. Pavimentação, meio-fio, bloco maciço e outros. Fale com Elton Benites e tenha certeza que produtos de concreto de qualidade vão chegar até você. Entre em contato 519-9493-9313. Estrada Concretos. Pensando na correria do seu dia a dia? A Alfa Alimentos oferece alimentos prontos, saudáveis, saborosos e preparados com todo cuidado e carinho para atender você e sua família. Alimentos congelados como quiches, escondidinhos, sopas e muito mais. Temos também o delicioso açaí mineirinho. Faça a sua encomenda 48996902828. Atendemos em Turvo, Santa Catarina e toda a região. Alfa Alimentos, carinho e cuidado é o que tem de melhor em nosso cardápio. Você está ouvindo Hora da Primícia. Rádio Menorá, operando para você melhorar. A melhor programação da web você encontra aqui. Em primeiro lugar. Participe com a gente. Você conectado com a vida. A rádio do seu coração. É isso aí, voltamos então com a programação nessa manhã de terça-feira, hoje que é dia 8 de agosto de 2023, o ano aí da glorificação da igreja. Estamos hoje com a presença do ministro da palavra, nosso companheiro aí de jornada também, o Carlos Remor, lá de Laguna, e com o tema hoje, rejeição e seus subprodutos, né? O senhor creio que vai falar muito conosco. Ministro, já estamos aí perto dos 1000, né? Vamos ver se o pessoal... Ele está contando com a milícia celestial. Que cada aparelho deve ter umas 2 pessoas ligadas aí, então temos quase 200. Ou mais. Ou mais. Então, e o pessoal está praticando aqui o compartilhar, então isso é maravilhoso. O pessoal estava falando que estava um pouquinho baixo o nosso áudio, eu espero que tenha melhorado e vocês nos auxiliem aí. E podem mandar suas perguntinhas aí que vamos passar aí para o ministro da palavra. Carlos Remor, vou passar a palavra aí para ti, começar esse próximo bloco aí, tá bom? Tá certo? Tá bem? Vamos lá. Isso aí. Passando o remo, então. Isso aí. Então, pessoal, sobre a questão da rejeição, né? Realmente eu tenho uma pergunta a trazer. Né?
Uma pergunta básica aí para o ministro, para o pessoal também entender. Rejeição e seus subprodutos. Se o ministro pudesse citar alguns subprodutos para a gente entender um pouco mais sobre a questão da rejeição, quais seriam esses subprodutos? O irmão tem em mente? Aí depois eu queria fazer uma outra colocação logo em seguida. Eu estou com um retorno aí da bancada também aqui, nós. Alguns subprodutos, assim, os mais gritantes, os mais visíveis, né? O ódio, a ira, a raiva, a revolta. Nas pessoas ativas, com temperamentos ativos, essas são as características mais evidentes, subprodutos aí da rejeição, que eu vejo. Ciúmes, inveja, competição, né? Agora, se você vai para uma pessoa de temperamento passivo, ela fica depressiva, ela fica triste, ela fica se sentindo a pior pessoa da vida, da Terra, do planeta. Ela tem medo de tudo, ela é insegura. São subprodutos assim, de características evidentes de uma natureza que tem uma característica master da rejeição. Amém. E sobre a questão, recentemente foi abordada a questão da procrastinação e da preguiça. Né? Com relação à rejeição, tem alguma? Uma pergunta de ouvinte aqui. Não, é o seguinte, assim, ó, a preguiça é o desânimo, é falta de motivação, também vem tudo de uma natureza pecaminosa, né? Qual é o carro-chefe de que lidera a natureza pecaminosa de uma pessoa? Ou é a rejeição, ou é a rebelião. Só tem esses dois caminhos. Por exemplo, da natureza pecaminosa, tu tem dois, no segundo escalão de autoridade. O primeiro é o ego, que comanda tudo. Segundo, tem a rejeição de um lado e a rebelião do outro. Tanto temperamento ativo como passivo tem os dois, e vice-versa. No álcool tá na gasolina, né, ministro? Tem uma doença que os psicólogos chamam de psicose maníaco-depressiva, que é um pêndulo, ora está na rejeição, ora está na rebelião. Né? Aquilo é demoníaco, aquilo não é uma doença física, orgânica. Aquilo é tudo espiritual, ao fundo. Né? O toque, e assim vai por diante. Aquilo tudo são efeitos de uma natureza pecaminosa no psicológico de uma pessoa. Na mente de uma pessoa, nas emoções de uma pessoa. Né? Tem uma pergunta aqui. Gostaria de saber o que devo fazer quando insisto em pedir desculpas a uma pessoa que ficou magoada comigo por eu ter falado algo que ela não entendeu. Eu insisto e ela não me responde. Eu sofro com isso, pois ela é minha irmã de sangue. E aí? Não, ela tem que, se ela ofendeu, pede perdão e encerra o assunto. Se deu perdão ou não deu, não importa. O importa é que ela cumpriu biblicamente o mandamento de Deus. E Deus vai abençoar e honrar ela. Agora, se ela foi ofendida, ela libera perdão e encerra também. Ela não tem que provocar uma reação bíblica do outro. Isso aí não existe para nós. Eu não posso obrigar que uma pessoa me ame. É isso que eu quero dizer. Eu não posso obrigar que uma pessoa simpatize comigo. Não tem como. Isso é uma questão muito que está longe do meu alcance, entende? Eu não tenho esse direito. Ministro, Deus trouxe aquele louvor para a igreja, né? Que morram de fome, mas não terão minha decisão. E aqui diz assim, ó, quando eu manifesto o sentimento de rejeição, eu alimento os demônios que estão dentro de mim. Então, todas as vezes que eu manifesto a rejeição que eu sinto, eu estou dando de comer para aquelas nações. E elas estão fortes porque elas comem pelo meu procedimento, né? Veja bem, quando você sai no comércio da cidade, você vai evangelizar uma pessoa. O que é evangelizar uma pessoa? A pessoa tem que sentir Deus em você. Tem que tocar Deus em você. Porque tudo que sai da gente, até pela pele, pela expressão facial, pelo caminhar, pelos gestos,
ela vai sentir se está fluindo Deus ou está fluindo carne. É incrível, mas começa a prestar atenção nisso nas pessoas. Você vai ver o tipo de energia que está saindo daquela pessoa. Você sente. Lembro, não sei se o senhor vai lembrar uma vez, quando foi falado sobre a venda dos materiais da editora, teve um irmão que compartilhou que quando tu sai para vender os materiais e tu bate na porta, e às vezes aquela porta tá chaveada ou ela é de vidro, o tempo da pessoa se levantar da cadeira dela até chegar na porta para abrir a porta para ti, se ela não enxergar a humildade e mansidão em ti, naquele caminhar dali até aqui, ele não recebe o Cristo que tu veio trazer, porque ele não sentiu uma coisa que transcende, né? Transcende. E isso é uma coisa assim, ó, que todos nós temos uma percepção dessas coisas. Até a pessoa que nunca foi cristã, ela olha para um cristão, ela sabe, olha, isso aí não é coisa ruim, isso aqui eu estou sentindo coisa boa aqui dentro, entende? Então há uma radiação que sai de cada pessoa. Essa radiação pode ser emitida de uma habitação divina ou de uma carne maligna. Entende? E não precisa dizer uma palavra às vezes. É só você observando a pessoa. Você deve ter experiências assim, que tem pessoas que só chegar na tua frente assim dá um mal-estar. É um aroma, né? É um peso, uma sobrecarga. Assim, a gente já teve experiências de tanto de um jeito de estar no espírito ou de estar na carne. O que acontece com isso, né? Vai vender amargurado. É só gastar gasolina. Não, é só gastar gasolina. Eu entendi que não adianta, tu só gasta combustível. Sai para vender amargurado para te não ver. Vende. É algo assim que... Não vende, o cliente chora, pede prazo. Ou Tu nem vende te recebe, fiado. Não, né? tu vende fiado, venda mal feita. Olha, um abismo chama outro abismo, tá escrito e não tem como fugir disso, Verdade. né? Ministro, carências afetivas, né? As carências elas vieram para serem extintas e não para serem supridas, porque Deus é um Deus que supre necessidades e não carências, né? E a gente nesse mundo louco aí fora, o que não nos falta é investida das trevas para a gente desejar aquilo que a gente não tem. E aqui a gente aprende que um homem próspero é um homem que não tem necessidades. Então, aquelas falsas necessidades, né, ministro? Exato. Isso aí a gente é bom mencionar uma coisa assim, ó. Quando Deus nos fez, ele fez os nossos estímulos normais e foi Deus que criou. Então, toda a pessoa não cristã, como a cristã, ela tem um foco, ela precisa ser amada. Ela precisa ter significado na vida. Tem até um cântico na igreja que fala sobre isso, que Deus me deu bem no início. É lá na década de 90, né? Precisava sentir. Que era importante. Que eu era importante. Todo mundo que escuta aquele hino sabe que o Sérgio Alves estava no início lá, eu de vez desesperado. Então, todos nós temos essa necessidade de ser amado, mas não é maligno. É que a natureza pecaminosa, quando entrou em nós, perverteu isso aí. Porque tudo que a gente é hoje é a perversão daquilo que Deus fez, entende? A nível subjetivo como a nível físico também. Então, quando uma pessoa ela precisa desses estímulos, porque aí a confusão, por que tem a lascívia hoje? A lascívia eu preciso de uma coisa, não tenho, eu vou manipular para ter. Entende? E, ministro, foi por isso que Deus nos deu a família natural, por isso que a gente tem hoje, por exemplo, marido, filhos, porque foi o meio que Deus usou para a gente se suprir dessa questão afeto de uma forma pura e com a chancela de Deus ali, com o aval de Deus. Sim, é por meio da família que Deus aplacou essa perversão fluente, entende? Tenta aplacar, mas geralmente tem os deslizes, né? A pessoa não consegue se contentar com uma coisa só. Veja, Salomão teve 700 concubinas, né? Salomão teve 300 esposas e acabou sem mulher, né? Então, isso prova que você nunca deve depender de coisas e pessoas para ser
espiritual para ser feliz, para ser realizado. Você só precisa de Cristo. O Cristo vai aplacar toda a perversão dos nossos sentimentos, pensamentos e vontades. Só quando Deus entra no comando da nossa alma, ele organiza a tua vida para você ter todo o suprimento, toda a provisão subjetiva e não depender das coisas externas que são completivas. Carlos, Comunhão, completivas, entende? Carlos, tu quer Deu para falar? entender? Sim. Dá uma ajuda, por favor. Dependente de Cristo. Carlos, É. eu só queria fazer mais um comentário que depois eu já te passo de novo. Quem tem rejeição tem prazer em contaminar os outros para sentirem a mesma coisa. Não precisa. Nem precisa. É por isso que tem fofoca na igreja. Isso explica tudo. Isso explica tudo. Por exemplo, quando eu estou ruim com uma pessoa, o que eu faço? Eu vou uma por uma falando mal dela para todo mundo odiar ela, que nem eu. Preciso dos adeptos, né? Satanás, o diabo não dá para se rebelar sozinho, não ia ter a menor graça, né? O diabo precisa de uma congregação para ajudar ele, né? Assim como Deus precisa também do povo para reinar na terra. Então, tudo tem essa linha aí, né? Então, a rejeição as pessoas perguntam, qual é a melhor forma de se livrar da rejeição? É trocar a tua natureza. Eu vou dizer, faça isso, faça... Não tem isso. Tem uma substituição de natureza que a cruz te proporciona. Então, quando você conhece a verdade, a cruz vai operar. Você vai praticar a verdade. A praticar a verdade é a cruz operando. Porque você tem que lutar contra sentimentos, contra pensamentos, percepções mentais. Você tem que negar muitas coisas para você experimentar Cristo. Carlos. Deu para entender? Deu para entender. Também deu. Carlos, alguma pergunta mais aí, Carlos? Um comentário? É um comentário, uma experiência que muito tempo atrás, veio agora, um tempo atrás eu estava em sala de aula e vi um, vamos dizer, um amigo meu, né? Ele sempre me rebaixando, engraçado, sempre rebaixando a minha intelectualidade. Era muito bom, né? Poxa, que cara maligno, né? Ele baixando a minha intelectualidade, eu sabendo que eu era muito bom, né? E ele competia comigo, sabe? E ele sempre me rebaixava. E aí chegou numa hora que eu não aguentei, e era uma hora de prova. Ele pegou o cochichoro meu me baixando na hora da prova. E eu peguei na hora, tá? A sala tava em silêncio, eu dei no meio dele na hora, na palavra. Todo mundo arregalou os olhos assim, sabe? E veio uma ira tão grande, aquilo veio acumulando, sabe? E aí eu soltei na hora da prova. Até a professora pediu para me segurar. Fiquei meio... Nervoso. Então, realmente, essa questão da rejeição é muito forte na gente, né? E é engraçado que vai acumulando, e como o irmão falou, como subproduto, vem um ódio aí que, né, realmente a gente se acha alguma coisa, e quando ficam querendo te derrubar o que tu é, o que tu acha que tu é, aquilo te machuca demais e atrapalha, né? Então eu queria só fazer uma pergunta, aliás, se o irmão pode fazer uma relação da rejeição com o que foi falado no Fundamentos da Cruz. Veja bem, o fundamento da cruz é te livrar do ego e da carne. Satanás já está, a carne também já está, mas juridicamente opera em nós a natureza pecaminosa. E com direitos ainda por causa do meu livre-arbítrio, né? Então o veredito do Calvário ainda não está consumado na minha vida, nem na dos crentes, porque a obra não está pronta ainda. Então o fundamento da cruz, ele é tipo uma consolidação de um processo, está em processo, que vai, no dia da glorificação ou do óbito, estancar aquele processo. Então, se tu conseguir te libertar da natureza pecaminosa, do domínio dela, nesta era, tu vai para as bodas do Cordeiro, que tu recebe a glorificação e a plenitude do governo divino. Se tu não conseguir, tu vai passar por uma disciplina milenar. Né? Então, o fundamento da cruz, ele sempre vem e não há um impedimento para você, juridicamente, se libertar da carne e do ego. Está tudo pronto.
É só você que precisa aplicar o veredito e crer. Como diz, considera. Considera que tu já está livre. Por que tu não está livre? Só considerar. Então, o que é considerar? É olhar o que eu sei de Deus e viver aquilo. Eu vou viver meus dias pela vida de Cristo, porque isso me mantém na soberania divina, sob o comando da soberania divina. Essa é a relação de que nós precisamos nos libertar da rejeição e da rebelião, porque a rejeição geralmente ela também tem a rebelião que oscila, né, entre uma e outra. De vez em quando a gente fica irado, aquele que é manso também, passivo, ele também fica irado. E aí manifesta a rebelião também, porque a rejeição é a rebelião. Ontem no grupo familiar, Deus falava para a gente que ser livre é uma decisão. No grupo familiar ontem lá de casa foi falado isso, que ser livre é uma decisão. E agora o ministro falando é a questão da gente se apropriar daquilo, né? Se O Deus culto já mundial deu- falou isso, né? O culto mundial. Ali João 8,32, né? Deus falou isso, né? Porque até os anjos que nos acompanham e nos olham assim, eles não entendem por que a gente está preso ainda nessas coisas. Isso é um escândalo para eles, é um absurdo. Eles ficam perplexos quando olham para nós e vê a gente sofrendo, vê a gente sentindo coisas ruins. E dizem, mas vem cá, mas por que vocês não vivem o reino, tchê? É o elefante do Né? barbante. Eu acho que tem anjo gaúcho, tchê, né? Ô, ministro, o senhor me mostrou que um dos processos dessa cura de rejeição na minha vida foi um concerto com a minha mãe. Meu pai já falecido, então não tive assim esse, mas com a minha mãe, porque com 12 anos minha mãe teve uma feliz ideia de me botar num seminário para mim ser padre, né? Então Era só um ajuste de rota, Magno. Só errou, Era um fino ajuste depois. E aquilo que gerou assim muita carência e rejeição. E eu demorei, aqui foi compartilhado agora, né, que para se negar preciso conhecer a verdade. Aí quando o senhor começou a me expor a verdade, eu tive um concerto com a minha mãe, e eu vou dizer que me auxiliou muito no meu casamento, na minha vida cristã, no meu trabalho. Então, talvez muitas pessoas sofrem uma rejeição com um nível maior, e eu creio que talvez a cura pode ser algo lá atrás. Pode ser assim, ministro, é isso? Deus faz uma obra subjetiva em você com essas coisas, porque a maioria das coisas que acontecem na nossa vida, ou é o amor e a misericórdia de Deus, ou é os direitos que tu tem porque tu praticou a palavra. Né? Então você tem que escolher. Olha o que está escrito lá em Jeremias 1,12. Aquilo é uma coisa que tem que considerar. Se você praticar qualquer conselho divino, Deus vela e honra a sua palavra. Não é você que é especial. A palavra que você praticou canalizou direitos de absorver a vida divina. Entendi. E se livra. Amém? Eu vejo isso porque, inclusive, o processo ele tem sido lento aqui em casa, mas, inclusive, uma filha do Magno, né, que passou por doenças, teve câncer, químio, rádio, veio, depois disso, nos procurar, porque ela disse assim, eu não gosto de igreja de crente, mas eu quero ter uma vida como vocês têm. Então, assim, o que a gente levou para ela foi alimento espiritual. Essa semana ela tive uma experiência maravilhosa, que ela disse, eu não gosto de ir nos cultos, eu não gosto da igreja, mas eu quero ter uma vida que nem vocês têm. E fomos para os materiais. E aí agora está comendo. Veja bem, o que essa natureza da rejeição faz, assim, ó. A gente sempre procura ser legalista ou religioso. A rejeição nos leva a ser isso na igreja. Por exemplo, eu olho para a vida de um irmão, eu fico catando fraqueza, defeito, problemas nele. Eu nunca olho para edificar ele. Eu olho para acusar ele, para destruir ele. Porque isso é um sentimento inercial, fluente em nós. Não adianta. Porque a gente vem de uma natureza e está habituado com a natureza de julgar, de querer o nosso bem e o outro, indiferença ou ofensa, né? E a gente precisa mudar essa tradição legalista que nós temos na igreja, de querer achar que o valor de um irmão é se ele não peca, porque ele peca todos os dias.
todos os irmãos. Mas eu quero achar assim, isso é pecado que tu está fazendo. Aquilo não é pecado. Então ele fica julgando o tempo inteiro o irmão e aí não tem comunhão com o irmão. Então a mente dele é satânica, porque ele fica julgando e acusando. Porque a Bíblia diz que o acusador lá no céu é Satanás. Então, se eu estou acusando gente, julgando gente, fazendo fofoca, isso é um procedimento totalmente oriundo da carne. Isso é satânico, isso não é divino. Eu não importa se o irmão peca ou não peca. O que eu preciso saber se ele está comendo e vai ser transformado. É só isso. Amém. Estamos chegando ao final, né? Passou muito rápido. Eu preciso fazer um comentário aqui. A Carla disse assim, o Magno Padre, eita, glória aqui, ó. Amém, né? Meu pai e minha mãe pensavam que seria um bom caminho. Olha, eu vejo que a editora Vento Sul agora vai ter que se preparar, porque vai ser o campeão de vendas, Rejeição, Dor Curável. Vai mesmo. Porque... Esse livro é muito bom, gente. Esse livro aí, todos da igreja tinham que ler 3 vezes. Sim, é verdade. É um bilhete, nem é livro. Né? Verdade. Porque a gente sabe que o gaúcho não lê, então a gente fez um livro bem fininho. Ministro, muito obrigado. Tem algum recadinho aí pra galera? Olha só, se converter, né? Não tem saída. Tá dado o recado. Além do rejeição, dor curável, se converter. Carlos, obrigado pela tua participação. Deus abençoe. Obrigado, eu, tá? Deus abençoe a todos. É isso aí. Dani, muito obrigado. Mais uma terça-feira aí. Milena, muito obrigado. Dani, contigo aí. Então, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, né? O programa de hoje foi bênção. Então, sabemos que todos temos e sofremos de rejeição. E a editora Vento Sul está aí para nos curar. Em nome de Jesus, uma boa terça. Agora, metamorfose espiritual com a dupla do barulho, Gabriel e Marlier, e a presença do ministro da palavra. O ministro nem vai sair dessa cadeira aí, né? Não, eu gostaria de sair, mas não vai dar tempo. É isso aí. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Tchau, Deus abençoe. Programa Hora da Primícia. De segunda a sexta, a partir das 6 da manhã.